Depois da Groenlândia, os Estados Unidos já definiram um próximo alvo para uma anexação territorial. E por incrível que pareça, é o antigo, um histórico aliado geopolítico e comercial que vem inviabilizando as relações geopolíticas com os americanos, que são os canadenses. O governo Trump, segundo a Financial Times, está incentivando movimentos separatistas locais para que o Texas canadense se alie, se anexe ao território americano. O que está acontecendo, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad é parceiraça aqui do canal e nesse momento que o dólar está abaixo de 5,20, ainda te oferece a possibilidade com o meu cupom 50Ricardo a ter acesso a 2% de cashback nas suas compras de dólar. Cara, isso aqui é sensacional, caso você queira diversificar suas posições, tá? Eu aproveito, todo mês compro ali um pouquinho, né, tudo tal. Acho que seria também, né, não vou recomendar nenhum investimento, claro, mas caso você queira fazer, a Nomad com certeza é a melhor plataforma para isso. Eu tô falando de um cartão de crédito no Nomad Explore que dá uma série de benefícios, como cashback dolarizado, pontos que não expiram para trocar por produtos e serviços, além de uma série de outros benefícios que já existem no aplicativo gratuitamente, só de vocês registrar. Então, link na descrição, QR Code aqui na tela para vocês, e tem acesso à maior e melhor conta internacional do nosso Brasilzão, utilizado por 4 milhões de usuários, e eu sou um deles aqui que vos fala. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. A gente sabe, né, que o governo Trump, ele vem se notabilizando pelo seu corolário Trump, ou pela doutrina Monroe do século XXI, América para os americanos. Os Estados Unidos, na época, no século XIX, fizeram uma série de anexações territoriais, alegaram que a América não deveria, América, continente americano, claro, né? Não deveria ser alvo de outras potências estrangeiras, que os Estados Unidos dominariam aqui o território. Só que assim, não sei se vocês se lembram, durante o próprio período eleitoral, a primeira ameaça que ele fez do ponto de vista de anexação foi com o Canadá. Na época, era até o Justin Trudeau, que era o primeiro-ministro canadense. Eu lembro que eu já gravava aqui vídeo pra vocês, e falei, gente, ó, teve uma reunião em que o Justin Trudeau, ele foi convidado ali para Mar-a-Lago, né, a mansão ali do Trump, e que o Trump falou que ele tinha o desejo de fazer com que o Canadá fosse o 51º estado americano. O clima era um clima de, pô, o Trump tá brincando, não entendo muito as brincadeiras dele, né, mas deve ser brincadeira do Trump. Inclusive, falei pra vocês à época, sei lá, o Trump tá brincando, acho que ele quer uma relação mais próxima, tal. Só que depois isso começou a ficar maior. Daí ele começou a fazer postagens, fincando a bandeira dos Estados Unidos no território do Canadá, alegando, por exemplo, questões históricas, a regulação do território, a questão dos rios, os grandes lagos não foram muito bem definidos à época. Precisamos fazer uma nova regulamentação, uma nova delimitação das fronteiras. Eu lembro que eu até trouxe para vocês que, na época, o Justin Trudeau, seja pela inflação no território canadense, as políticas extremamente progressistas, também do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista dos costumes, que estavam incomodando a população mais conservadora dos Estados Unidos, o Partido Conservador era o grande favorito. Só que essas ameaças que o Trump começou a fazer contra o território canadense começou a incomodar a população do Canadá, que falou, bom, o Partido Liberal... Tô um pouco cansado dos caras, principalmente do Justin Trudeau, mas pelo menos agora eles vão colocar o Mark Carney, que é um candidato um pouco mais técnico, menos ideológico do que era o Justin Trudeau, né? Foi responsável pela recuperação econômica, por exemplo, pós-crise de 2008, de territórios importantes como o Reino Unido, também atuou no Canadá. Então tem uma atuação muito mais pragmática, técnica, menos ideológica. E o Partido Liberal, uma oposição a esse anseio do Trump de querer anexar o território canadense. Houve movimentos de boicotes, houve vaias, por exemplo, quando times ali dos Estados Unidos jogavam no Canadá. E a gente sabe que até hoje a relação tá péssima entre os dois, com o Canadá se aproximando dos chineses e tal. Pois bem, por mais que a gente tenha na mídia sendo muito mais divulgados os anseios dos Estados Unidos em relação ao território da Groenlândia, com ameaças, tal, inclusive reuniões vão acontecer entre a Mette Frederiksen, representantes da Groenlândia, e também dos Estados Unidos para definições do futuro da Groenlândia, a Financial Times compartilha informações com a gente que o governo Trump está compactuando com lideranças locais do Canadá para incentivar o movimento separatista regional para que depois desse separatismo a província se auxilie, né, se anexe ao território americano. Professor, como assim, né?
Segundo a Financial Times, o plano é fazer com que Alberta, vamos entender exatamente por que Alberta, né? Mas Alberta se separe do território canadense e se alie ao território americano. A gente pega o território de Alberta e o que a própria mídia coloca é que o plano do governo Trump é fazer como se fosse um Texas no Canadá. Tanto porque Alberta já é conhecido como o Texas canadense, é uma região que tem muito pasto, ou seja, a criação de gado, o que compactua também, né, compartilha aí com o Texas. É uma região de grande maioria conservadora, ao contrário desse pensamento mais liberal, né? Quando, entendo, galera, liberal aqui no Brasil é muito mais no sentido econômico, né? Sei lá, o candidato ele é liberal, ele é a favor de privatizações, tal. Liberal nos Estados Unidos, no Canadá, a gente pode traduzir como se fosse um progressista, tá? Essa é a ideia. Então esse pensamento mais liberal do Canadá não compactua com os interesses de Alberta e convenhamos que o Partido Liberal está há bastante tempo no Canadá incomodando a população local e Alberta tem muito petróleo, que também compactua, claro, com o Texas, que é uma província, né, uma região que tem bastante petróleo nos Estados Unidos. E até do ponto de vista histórico, o plano do Trump é fazer o que foi feito no Texas. Como assim, professor? O Texas, ele pertencia ao território mexicano, só que ele conquista a sua independência em 1836, inclusive incentivado pelos Estados Unidos. A gente sabe que o México conseguiu a sua independência num momento muito traumático, isso fez com que algumas regiões fossem mais negligenciadas, o México atraísse colonos para desenvolver principalmente a porção norte ali do seu território, e os colonos americanos dos Estados Unidos começaram a incentivar a independência tanto do Texas, como também em 45 a anexação do Texas pelo território dos Estados Unidos. O México não aceitou isso. Começa a guerra mexicano-americana, que termina depois dos Estados Unidos, aliás, que até com uma certa facilidade, conseguir dominar até a capital mexicana e só saindo de lá quando é assinado o Tratado Guadalupe Hidalgo, que na prática faz com que o México tenha cedido, entre aspas, claro, né, o território do Texas, mas também da Califórnia, do Novo México, tudo que a gente chamava de o Grande México, região ali de um clima um pouco mais árido, tudo tal. Os Estados Unidos definem o Rio Grande, né, exatamente como a fronteira ali dos territórios, e essa região, que é uma região que tem muito ouro, é uma região que tem muito petróleo, é uma região com relevo relativamente plano, principalmente na região do Texas, ficaria como território dos Estados Unidos. Professor, será que se esse território, que era quase metade do México, né, tivesse continuado com os mexicanos, a situação econômica e política do México poderia ser diferente? Talvez, né? Cara, e se não dá muito pra saber na história, né, nas ciências humanas, mas e se? Será que seria diferente? Pode ser que sim, tá? Por que que Alberta, muito possivelmente, segundo o interesse do governo Trump, passaria pelo mesmo processo? Pelas questões ideológicas. A gente sabe que Alberta, e na verdade grande parte da porção oeste do território canadense, não compactua muito com os interesses da porção leste do território. As grandes planícies, as planícies centrais, elas separam do ponto de vista de relevo o território do Canadá, mas também separam do ponto de vista ideológico, digamos assim. A Colômbia Britânica, até Alberta também, não se sentem representados pelo governo central. Quando você analisa os dados, por exemplo, hoje nós temos dos assentos do parlamento canadense, 34 que estão resguardados para Alberta. Só que Alberta alega que contribui para 20% do PIB nacional, principalmente com atividades econômicas ligadas à extração do petróleo e também pasto, e também a silvicultura, né, que é a criação de árvores, o cultivo de árvores para fazer madeira, papel, celulose e tal, que são atividades que o Canadá, principalmente esse pensamento mais progressista também do ponto de vista ambiental, critica. Então, Alberta, que tem esse pensamento mais conservador, ligado aos combustíveis fósseis, os caras não fazem políticas públicas pra gente. Existe um movimento chamado de Wexit, em que essas porções oeste do território canadense, não compactuando com os interesses mais liberais, desejam o separatismo. Para vocês terem uma noção, a gente tem até o Alberta Prosperity Project, que fica coletando assinaturas para incentivar o separatismo, e segundo pesquisas nacionais, de 30% a 50% da população deseja realmente um separatismo, principalmente se não forem alteradas políticas públicas, que garantam um pouco mais de autonomia. Em 2022, por exemplo, a gente teve a Lei de Soberania de Alberta, em que concedeu poderes para que fossem contestadas algumas leis federais, um pouco mais de autonomia. Aliás, o Canadá, claro que tem um altíssimo IDH e tal, mas existem problemas de coesão nacional, seja por essa diversidade de interesses entre o oeste e o leste, seja
seja pela colonização. Você pega, por exemplo, os quebecóis, de influência francesa, alegam as políticas públicas são voltadas somente para os britânicos. Se pegar no extremo norte, por exemplo, o território de Nunavut, com a presença dos inuites, alegam que também não são representados pela população, pelo governo regional. Então, o Canadá é um país que tem dificuldades, e até por isso, é quase como se fosse uma espécie de confederação. Cada uma das províncias, né, tem muita autonomia para fazer e votar suas próprias leis. O Trump estaria coordenando, segundo a Financial Times, com os movimentos separatistas do West, principalmente Alberta, interessado também, claro, no petróleo canadense, interessa muito no petróleo do Canadá para os Estados Unidos, até porque no acordo comercial China e Canadá, a negociação de petróleo também vai ser um dos pontos bem importantes, né? Evitar a exportação de petróleo para os chineses. Vocês estão percebendo que as possíveis influências no Irã, a influência que aconteceu na Venezuela, a possível influência no Canadá, é tudo relacionado também a países que exportam petróleo ou negociam petróleo com os chineses. Então, o plano do Trump é incentivar o separatismo local, aí quando a Alberta ficar independente, possivelmente anexar o território do Canadá. E aí, galera, será que vai dar certo? E aliás, né? Percebam, é mais um país que é membro da OTAN, antigo aliado, tem ali o NORAD, né, que é uma espécie de pacto entre Estados Unidos e Canadá para fiscalização da região do Ártico, um grande parceiro militar, histórico, comercial, em que o Trump ameaça separar territorialmente. Quais são os impactos disso para o futuro dos Estados Unidos, hein? Estamos percebendo. Acordo União Europeia-Índia, Canadá-China. Olha, acho preocupante aí para o futuro dos americanos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.